Eu já vou entrar na palavra. A gente vai fazer uma oração forte aqui e vamos buscar uma meditação nas Escrituras. Então vamos clamar, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estou clamando agora, juntamente com essas pessoas que estão na live agora. Cada irmão, cada irmã, cada servo seu, serva sua, nós estamos num momento de intercessão. Ó Deus, agora esta palavra, este momento, essa live, ó Pai, que o Senhor possa fazer presente, trazer respostas, trazer direção, operar de uma forma poderosa. O Senhor não está limitado a nada. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos meditar na palavra. Abra a sua Bíblia aí, meu amado. Abra a sua Bíblia aí, nós vamos ler livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Vamos meditar no livro de 1 Reis, capítulo 6. Vamos para a live. Vamos para a guerra. 1 Reis, capítulo 6, versículo 24, nós vamos ler as Escrituras. Depois eu vou ler outros versículos com vocês no Novo Testamento. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 6, versículo 24. É isso aí. É isso mesmo. 1 Reis 6, 24. Vamos meditar nas Escrituras. Pega aí o manual de vitória sobre a crise. O manual de vitória sobre a crise, ó. É as Escrituras. Então nós vamos meditar nas Escrituras agora. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o exército subiu e sitiou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de jumento por 80 ciclos, esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe a uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor não lhe acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Da eira ou do lagar? Versículo 31 diz: e disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Sefate, não ficar sobre os ombros. A guerra contra a voz profética. Entra aí, você vai entender a batalha espiritual no meio da crise. E o que Deus faz e vai fazer no meio da crise e após a crise. Vamos lá. A Bíblia fala bem claro, capítulo 7, agora de 1 Reis. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, não poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Eis que tu verás com teus olhos, porém não comerás. Essa passagem aqui está falando de um quadro de guerra, de batalha. Israel está cercado pela nação assíria. Os inimigos sitiou, é uma estratégia de guerra, cercou a cidade. Nós não estamos vivendo coisa diferente aqui no Rio de Janeiro, aonde estradas estão sendo fechadas. E todo o Brasil está sendo fechado. Isso é uma estratégia para frear a ação desse vírus aí. Eles viviam essa estratégia de guerra, só que era a nação inimiga vindo contra Israel. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o profeta Eliseu era a boca de Deus na terra. Deus falava pelo profeta. Porém, o rei se levanta
e não entende o que era Deus fazendo na boca do profeta e mandam homens para tirar a vida do profeta. Porém, a Bíblia fala que o profeta tem revelação. Nós precisamos entender isso. Vamos entender esse segredo aqui de batalha, de guerra, de luta. Vamos entender aqui, bem claro. A Bíblia está falando que Israel se levanta e a Bíblia nos diz que Eliseu está em sua casa e ele está ouvindo a palavra de Deus. Ele está junto com a autoridade, junto com os profetas. Ouça isso para você entender o quadro da situação. Mas, pastor Leandro, essa situação que a gente está vivendo agora, primeiro, você tem que ter em mente que Deus fala pelas Escrituras que dias terríveis iam se apresentar e nós viveríamos dias de grandes crises, de grande batalha. Isso é profetizado. Jesus fala bem claro isso em Mateus. Então, Deus é Deus que age na crise, que opera na crise, que ele começa a transformar situações através da crise. A gente precisa entender isso. George Spencer diz algo tremendo e a gente tem que ter em mente. Ele diz assim, a fé, o povo e os indivíduos se voltam para a fé por 3 métodos. Quais são os 3 métodos que nós, os indivíduos, o povo, a nação, se volta para Deus? George Spencer diz, pelos milagres, pelos castigos e pelas orações. Pelos milagres, pelos castigos e pelas orações. Então precisamos ter em mente que Deus ele traz o povo pelos milagres, pelos castigos e pelas orações. Os castigos, muitas das vezes, é a crise que se apresenta. É os levantes, são as pragas, as pestes, os castigos. Deus permite os castigos. Por quê? Porque Deus está querendo despertar as nações. Pastor Leandro, mas o que está acontecendo, essa crise? Esse vírus que está sendo espalhado, Deus está permitindo isso porque Deus está despertando os moradores da terra. Deus está chamando-nos a atenção de nos voltar a Ele. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala que precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o momento, essa é a hora. É momento de busca. É momento de guerra. Irmã Maria Santos está falando, é verdade. É uma verdade. Nós estamos em guerra, então é momento de busca. Muita gente nesse momento de guerra, ele está olhando de forma errada para a situação. Primeiro, deixa eu te dar um conselho aqui. A televisão está noticiando dia e noite essa pandemia. Eu vou te trazer um conselho. A informação é extremamente importante. Mas mais importante do que você olhar a televisão e as informações da televisão, o mais importante é você olhar para a palavra. Tem muita gente que está focado na televisão, nos noticiários, mas não está focado na palavra. Então as pessoas estão tão focadas nas notícias ruins que ele está ficando perturbado, está ficando depressivo. Pessoas estão ficando amarguradas. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das coisas que precisamos atentar é que a amargura é um péssimo companheiro. Então tem pessoas que estão tão focadas na televisão, nas informações, que ele está ficando amargurado, está ficando perturbado, está ficando perplexo. Por quê? Porque ele não está atentando para as Escrituras. Esse momento é momento de você estar antenado na televisão. Sim, nas informações, mas você deve, mais do que tudo, estar focado na palavra. Por quê? Porque a palavra vai te trazer força, a palavra vai te trazer equilíbrio, a palavra vai te trazer convicção, a palavra vai te trazer alimento espiritual.
Você precisa desse alimento. Olha o que Pedro diz na sua epístola. Vamos lá. Se você tiver com a Bíblia na mão, abre a Bíblia aí. Olha o que Pedro diz. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz Pedro, parte B. Cingível de toda a humildade, porque Deus resiste o soberbo, contudo, os humildes ele concede graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, vos exalte. Olha o que Pedro continua falando. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que está acontecendo é que muita gente está muito ansioso. Por quê? Está com a mente cheia de preocupação com as notícias e com as batalhas, lutas interpessoal. Então ele está se perdendo, lançando sobre ele. É momento de confiar. A gente está em guerra. Satanás está querendo tirar proveito dessa batalha. Está querendo tirar proveito dessa luta. Olha a irmã Valéria aí, ó. Paz do Senhor, querida. Satanás está querendo orquestrar em cima disso para abater a nossa fé. Para arrebentar com a gente. Então o que Pedro está falando? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando da gente nesse exato momento. A Bíblia fala, humilhai-vos diante a potente mão do Senhor. O que é isso? É momento de nós nos humilharmos, de a nação se quebrantar. Há momento na história que Deus trata com o indivíduo. Deus vai tratar com cada indivíduo. Mas há momento que Deus trata com o povo. Há momento que Deus trata com a nação. E no momento Deus está tratando não somente com a nação brasileira. Deus está tratando com as nações do mundo. Então esse momento é um momento de quebrantamento. É o momento de a gente se voltar para o Senhor. Olha o que aqui Pedro está falando. Lançando sobre ele. O que é lançar? Lançar é tirar, é deixar ir e não segurar para a gente. Olha o que Pedro continua falando. Ele continua falando assim, versículo 8. Versículo 9. Resisti-lhe firme na fé, certos de que o sofrimento as quais vós estão passando está se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Então Pedro está chamando a atenção da gente que o sofrimento não é só seu, meu irmão. Minha querida, meu amado, o sofrimento não é só seu. O sofrimento é quem está passando pelo mundo. Ó, a irmã Tatiana está aí, ó, ao vivo. Ela está lá na Alemanha. A gente está aqui no Brasil. Tem gente no Japão, na China, no Oriente Médio. Irmãos, a igreja está lá, sofrendo a mesma pressão, o mesmo combate, a mesma batalha. Mas olha o que Pedro continua falando, versículo 18. Ele diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo há de quê? De vos aperfeiçoar. Olha aqui 4 questões que Deus vai tratar com a gente. Ele vai promover para a igreja, para nós. Olha o que ele fala. Ele vai aperfeiçoar, primeiro. Segundo, ele vai firmar. Terceiro, ele vai fortificar. Quarto, ele vai fundamentar. Primeiro, fortificar. O que é isso? Aperfeiçoar, melhor dizendo. Ele vai tratar e vai nos fazer
se aproximar da perfeição. É isso que ele está falando aqui. Ele vai fortificar, ele vai tornar forte. Ele vai fundamentar. O que é isso? Fortalecer. Da legitimidade. Ele vai fundamentar. Fazer fixo como cimento. Diante disso aí, Deus está levantando guerreiros e guerreiras. Você está em casa aí agora? Deus está te treinando, Deus está te preparando. Deus está te entregando capacidade, potencialidade. Toda batalha, a Bíblia Sagrada nos mostra que ninguém sai da guerra, nenhuma guerra, ninguém sai de mão vazia, tem despojo. Então a gente tem que ter em mente que a gente não vai sair de mão vazia da guerra, da batalha. Então, João aqui está falando bem claro, ou Pedro, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Agora vamos voltar lá ao quadro de guerra, de batalha na cidade de Samaria. Eliseu está lá. O rei, ele caminha pela cidade e o rei ouve alguém pedir socorro. Alguém diz: o que faremos? Talvez você está aí perguntando como as autoridades estão buscando caminhos, rotas, fazendo reunião, buscando decidir, buscando solução. Ele estava aqui fazendo isso. O que faremos? Aí a palavra é: não temas, porque mais são os que estão convosco do que os que estão com eles. Ele continua falando aqui que o rei fica perturbado. O rei fica perturbado, angustiado, porque ele anda pela cidade e uma mulher pede socorro. Nesse momento, muitas pessoas vão precisar de socorro. Mas a Bíblia fala aqui que Deus interviu e entrou em ação. Preste atenção nisso, porque isso aqui é muito sério que eu vou te falar. A fé que não é desafiada, ela não cresce. Deus está desafiando a fé do mundo. Deus está tratando com muita gente. Tem muita gente que está fora do caminho, tem muita gente que está perdido, tem muita gente que está longe. Mas esse é o momento que o Senhor está trazendo para perto. É nesse momento que está havendo um despertamento. Deus, no meio da crise, ele está despertando. Ele está acordando os que estão longe, os que estão frios, os que estão desigrejados, os que estão feridos, os que estão machucados, os que estão decepcionados, talvez com fé, com igreja, com pastor. A questão da decepção não pode nos afastar de Deus. Paulo chama a atenção nossa em Romanos, que nos separará do amor de Cristo. A luta, a adversidade, a nudez, a fome, Paulo está chamando a atenção. Então eu preciso chamar a atenção que Deus está desafiando a nossa fé para que ela não venha morrer. Isso é muito importante. Olha o que os irmãos estão falando aí, irmão Max. Esse é o tempo e o tempo está próximo. O tempo está próximo mesmo. Então, voltando ao assunto, Deus está desafiando a nossa fé. Quando começa o problema da falta de fé, a Bíblia fala que o que faz divisão entre nós e Deus é o pecado. Deus está eliminando aquilo que não brilha, elimina. Aquilo que não brilha, elimina. Então tem coisa que não brilha, Deus está eliminando, está removendo, está tirando fora. Aqui o quadro aqui é crítico. Preste atenção nisso que eu vou te dizer, meu amigo, minha santa. Daqui a pouco eu já vou estar orando. Voltando à palavra aqui, há um princípio da vida: nada acontece por acaso. Vou repetir: nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Isso aí, não importa, o homem criou, o homem não criou. Nada acontece por acaso. A gente tem que ter em mente que Deus não entra em pânico. A gente está em guerra, a gente está ouvindo noticiário, a doença está se espalhando, a enfermidade, o vírus. Nós já temos problemas demais, dificuldade demais, e parece que nasce um novo desafio pela frente.
Mas nada acontece por acaso. Deus não entra em pânico. Deus continua, como o salmista disse, assentado no seu trono. Deus continua no seu trono. Então a gente tem que ter em mente isso. O quadro aqui é crítico. Eles estão vendendo cabeça de gado. Quando você lê Reis, eles estão vendendo esterco de pombo. Está tendo canibalismo. Olha o quadro como que era. O quadro hoje para nós tá fácil na frente do que eles viviam. Você tem comida em casa. Na maioria das pessoas tem alimento em casa. Você tem luz. A maioria das pessoas tem água em casa. Ah, porque eu não posso ir para academia. Ah, porque eu não posso ir para o parque, não posso ir para o cinema. Ah, porque eu não posso passear, porque eu não posso viajar. Essa semana eu ia viajar com os amigos. Cortamos a viagem. Vai ficar todo mundo em casa. Então, nesse momento, não é momento de murmuração. A Bíblia fala que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, esse momento é momento de a gente buscar ser fortificado na fé. É buscar Deus. Paz, meu amigo. Olha quanta gente abençoada, hein? A irmã Mabel aí, ó. Paz. É momento de guerra. É momento de batalha. Quando você lê aqui, primeira coisa, a gente tem que estar no campo da órbita da fé. Da órbita da fé. Tem muita gente que está perdendo a órbita da fé, porque está andando por visões físicas. Está com a mente em questões físicas, questões humanas. Meu querido, minha santa, você tem que se voltar pela palavra. Você tem que voltar pela palavra e a mentalidade sua tem que ser uma mente cristã, uma mente de Cristo. E você tendo uma mente de Cristo é uma mente de uma pessoa que tem fé, que tem esperança. Quando Israel passa por um caos terrível, o profeta Jeremias se levanta no livro de Lamentações e ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança? Primeiro, que Cristo é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Deus continua governando o mundo e a galáxia. Você lembra de Josué? Josué orou com o povo e o sol parou. A questão é que a gente está olhando com um olhar humano demais e a gente está ficando perplexo, atônito, perturbado. Quando você lê essa passagem aqui, você vai ver que o profeta Eliseu, ele está sentado em casa, focado, tranquilo. O que isso mostra? O profeta Eliseu é o tipo da igreja. A igreja tem que andar confiante. A igreja tem que marchar confiante. A igreja tem que confiar no Deus que ela serve. O que me chama a atenção é que as autoridades mandam subjugar o profeta. O profeta recebe a mensagem profética. Olha isso que eu vou te falar aqui. Ouça isso que eu vou te falar. Preste atenção nisso. Existe um espírito maligno de intimidação. Esse espírito maligno ele está agindo para nos intimidar na crise. Pessoas estão perturbadas, perplexas, porque elas estão ficando intimidadas. Você tem que vencer esse espírito aí, esse espírito de intimidação. Talvez alguém dentro da tua casa está falando: ô pastor, eu estou entendendo tudo. A gente aqui em casa estava perplexo. Eu vi uma reportagem hoje, uma matéria, num canal de televisão, que as pessoas estavam tudo indo para o mercado. E estava comprando tudo, desesperado. Isso é ação do espírito de intimidação. O espírito de intimidação está perturbando. O espírito de intimidação está paralisando algumas pessoas. Está deixando as pessoas sem pensar de forma racional.
Você tem que estar focado e não se deixar se levar por esse espírito de intimidação. Nesse momento é momento de você clamar. Quando o espírito de intimidação, ouça isso porque isso é a lição espiritual. Isso é a lição espiritual, ouça isso aqui é sério. Fale isso para os teus parentes, fale isso para os teus amigos. Use agora a internet, o telefone para falar isso para ele. O espírito de intimidação, ele desencadeia confusão primeiro. Ele traz confusão. As pessoas ficam confusas. O espírito de intimidação, ele traz desânimo. As pessoas perdem o ânimo, perdem o vigor, tem baixa na imunidade, perde as forças. O espírito de intimidação, ele promove a terceira coisa, frustração. Ele traz frustração, confusão, desânimo e frustração. Aí as pessoas ficam com raiz de amargura. Ouça isso, meu querido. Você tem que tomar posse da palavra de Deus. Você tem que tomar posse do que diz as Escrituras. As Escrituras, o que as Escrituras diz, pastor Leandro? Isaías 64, as Escrituras diz assim, ó, que não se viu, nem se ouviu, e nem se percebeu, desde a antiguidade, mas há um Deus que trabalha pelaquele que nele espera. Você está em Deus, ele está trabalhando por você. O que diz as Escrituras, pastor Leandro? Salmo 37. Olha o que o Salmo 37 fala. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor e espera nele, e o mais ele fará. Você tem que estar em Deus. E o mais ele fará. Ou seja, Deus vai continuar no controle. Então esse espírito de intimidação está deixando muita gente confuso, perturbado. Tem pessoa que está sendo vencido, não pela enfermidade, mas ele está sendo vencido pela uma mentalidade que está sabotando ele mesmo, uma autossabotagem. Ouça isso que eu vou te dizer. Nesse momento de crise que está instalada, a sua mente, a nossa mente, ela tem tendência de puxar a gente para o lado negativo das coisas. Você tem que falar para você mesmo. A palavra diz isso. A palavra diz aquilo. Jesus continua Senhor. A palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem que pensar biblicamente. Se você pensar de uma forma só humana, você vai se perder. Você vai perder o alvo, que é Cristo. Preste atenção nisso. Não permita o espírito de intimidação te paralisar. Você precisa tomar essa decisão. Eu não vou permitir o espírito de intimidação me paralisar. Você precisa reavivar a sua memória no que Deus já fez na sua vida. Nos milagres de Deus, nas ações de Deus, nos frutos que você colheu, você precisa. Por quê? Reavivar quer dizer o quê? Acender de novo. Manter acesa a chama. Você tem que manter acesa a chama, querido. Você tem que trazer à sua memória o que Deus já fez na sua vida, as vitórias que você já teve, as lutas que você já venceu. Você tem que trazer à memória isso. Isso é importante para você. Lembra que eu li aqui no começo, eu disse para você que Deus traz o povo à fé por meio de 3 métodos. Primeiro, pelos castigos. Então Deus permite as coisas ruins acontecer. Pelos milagres e pelas orações. A oração está na mão de quem? Está na minha e na tua mão. É momento de a gente orar. Quantos minutos você está tirando em casa para orar? Eu estou dormindo tarde para orar e estou acordando cedo para orar pelas vidas, inclusive pela tua vida. As orações estão na nossa mão,
está na mão do povo, está na mão da igreja. E os milagres? O milagre está na mão de Deus. Então, no meio do caos, no meio da adversidade, Deus vai fazer muitos milagres. Milagres tremendos. Coisas poderosas, extraordinárias vão acontecer. Olha o caos que está aqui em Samaria. Mas a Bíblia fala que o profeta Eliseu recebe uma mensagem de Deus. Ouça isso, porque eu já estou terminando, a gente vai orar. O profeta diz: ouve a palavra do Senhor. É isso que você está falando. Escreve aí, ó. Escreve aí para mim, por favor. Fé. Escreve aí para mim. Vocês que estão escrevendo, escreve aí. Fé. Escreve aí, meu amigo. Ouve a palavra do Senhor. Fé. Fé na palavra do Senhor. Olha o que ele continua falando. Olha o que ele continua falando. Bem claro. Amanhã, a essas horas, mais ou menos dar-se-á de um alqueire de flor de farinha e um ciclo, 2 de cevada. Sabe o que o profeta estava falando? Amanhã, quando for essa hora do crepúsculo, de pôr o sol, vai ter alimento para todo Israel. O povo estava comendo cabeça de burro e esterco de pombo. O profeta foi e disse: amanhã vai ter comida para toda a nação. Tu sabe o que é isso? Sabe que milagre é esse? Isso aí, povo. Escreve aí fé, meu amigo. É isso aí. Fé e esperança. Olha o que ele está falando aqui. Amanhã, a essa hora, vai ter comida. Vai ter alimento. Para toda a nação. A gente tem que olhar, não é numa visão micro. A gente tem que olhar numa visão macro. Que Deus pode fazer algo extraordinário envolvendo as nações. Olha o que ele fala. A gente está olhando no farol baixo. Quem é motorista sabe que muitas das vezes, para ver lá na frente, tem que aumentar o farol alto, para a gente enxergar longe. Então a gente tem que enxergar na fé com farol alto. Perspectiva. Deus pode fazer e Ele faz milagre. Deus virá em socorro do seu povo. Toda uma nação teve benefício por causa da voz profética de Eliseu. O que é isso? A igreja está na terra, meu irmão. Aprenda isso. Colossenses Paulo explica que o espírito do anticristo não entrou na terra e destruiu os moradores da terra, porque o Espírito Santo o detém, o freia. Ou seja, o Espírito Santo, ele cuida da gente. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa forte. Então para um pouco, veja menos notícia e creia na ação de Deus. Outra questão, Deus não entra em pânico. Vamos confiar no Senhor. Outra questão, vamos olhar além da circunstância. Vamos olhar além da circunstância. Vamos olhar pela palavra. Ouça isso. Em meio à crise, Deus revela o real valor. Deus revela o real valor. Nessa hora, Deus está agindo com um teste de fogo sobre as nações da terra. Deus está agindo com real valor sobre as nações da terra. Deus está testando o seu valor. Ele está provando na crise. Ele está revelando os seus valores, seus frutos. O que está em você que não agrada a Ele, que fere a santidade dEle. Deus está tratando com a nação, Deus está tratando com a igreja, Deus está tratando com a gente. O que não vale tem que ser eliminado. Deus está removendo coisas que Ele não agrada. Por quê? Porque Ele vai trazer o que é de valor. Ele vai revelar o que é de valor. Outra questão, o sofrimento é o megafone de Deus. Deus está falando através do sofrimento. Ele está revelando ao mundo, Ele está despertando o mundo. Por quê? Porque a batalha é espiritual.
Enquanto Deus permite esse mal vindo aí, Satanás já arquitetou muitos outros ataques que está sendo quebrado, que está sendo freado, que está sendo neutralizado. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. A gente precisa entender isso. Deus está quebrando isso. Entenda isso, meu querido. Entenda isso. A cada semana nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Deus está agindo com despertamento nosso, da igreja. Alguns estão vivendo preguiça espiritual. Alguns estão dormindo, estão tendo sonolência. Se você dormir num volante de um veículo, você pode morrer. Algumas pessoas estão dormindo. Deus está despertando muita gente. Deus está acordando. Ouça isso aqui porque eu preciso terminar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Perseverança. Coragem. O que é perseverança, pastor Leandro? Perseverança está envolvido de uma coragem especial. Tem que ter coragem. Não é coragem para sair para a rua, não. Não é nada disso. É coragem de confiar que Deus continua no controle da situação. O que Paulo diz? 1 Coríntios 15, 58. Irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque a vossa obra não é vã no Senhor. É momento de se voltar. No momento que eu estou falando aqui, tem gente aí que está afastado, tem gente aí que está desviado, que não saiu da casa do Senhor, que abandonou a fé. Jesus está te chamando. Talvez você está aqui, está ouvindo essa palavra e você está longe do Pai. Jesus está te chamando. É momento de você voltar. E quando eu tenho que voltar, pastor? É agora. Nessa live aqui, ó. Quem está afastado, coloca aí, pastor, quero voltar para Jesus. Ou eu quero agora renovar a minha aliança com o Pai. É momento de voltar. É momento de você se voltar para Ele. É momento de arrependimento. O que freia o caos, as tragédias, é o arrependimento. É momento de se arrepender, se voltar para o Pai. Se porventura tem alguém aí que está afastado, escreve aí, pastor, estou voltando agora para Jesus. Estou reatando a aliança. Talvez tem gente aqui que está afastado. É momento de você se voltar para o Mestre. Escreve aí, pastor, estou voltando para Jesus. Estou renovando a minha aliança com Jesus. Porque eu sei que tem gente aqui que está me vendo e você brincou muito com Deus. E Deus te deu vários livramentos. E chegou o momento agora que Deus está falando, chega de brincadeira. É momento de você fazer uma aliança comigo. É momento de você renovar um pacto comigo. Jesus está te chamando. É momento de se voltar para Ele. Olha o que a Bíblia fala. Já estou terminando aqui. Eu não sei nem quanto tempo tem da live. Mas olha aqui. Eliseu profetizou. A igreja é a voz profética. Ouça isso, minha irmã, meu irmão. Você dentro de casa. Meu pastor está aí, ó, meu pastor presidente Paulo Cardoso, me ouvindo. Um abraço, reverendo. É hora de você agora clamar dentro de casa, estender a mão e profetizar sobre a sua casa. A minha casa é do Senhor Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. Eu profetizo que as batalhas que se levantam caiam por terra. Eu profetizo a bênção sobre a minha casa, o milagre sobre a minha casa, a restauração sobre a minha família. É momento de você profetizar sobre a sua casa a bênção. Que a sua casa esteja brindada pela mão poderosa do Senhor. A irmã Andréa Costa aí, ó. Tem gente que tem que voltar para Jesus. Estou há 45 minutos aqui da live, eu já estou terminando. A gente vai orar. Preciso orar pela tua casa. Existe poder na oração e a Bíblia fala orai uns pelos outros. George Spencer diz, as orações é um dos métodos que Deus traz o povo a Ele. Então é momento de a gente orar. Olha aqui para mim, meu irmão. Quando você vai numa festa, você se arruma.
Dependendo da festa, você coloca um vestido, uma roupa de gala. Você vai diante das autoridades, você se arruma, alguns botam terno, melhor sapato, gravata. Mas na oração não, você pode ir de um chinelo havaiana, você pode estar de bermuda, você pode estar com roupão, que Deus vai te ouvir. O eterno dono do universo vai te ouvir. Você vestido de roupa simples. Isso aqui é muito lindo, é muito forte. A irmã escreveu aqui, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso mesmo, irmã, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu marido, profetiza sobre a sua esposa, profetiza sobre o seu filho. É momento de você profetizar, profetiza sobre os pais, profetiza sobre os avós agora. Irmã Silene, abraço, mulher de Deus, saudades. Profetiza. A Shiri está aqui online, ó, me instruindo aqui a minha vida. Olha só o que o profeta disse. Amanhã vai ter alimento para a nação. O capitão, que era o vice do rei, disse, não vai ter nada, nem se Deus fizesse chover. Olha só a mente racional do capitão. De uma forma racional não tem como acontecer. Tem muita gente que está racionando. Não, mas não tem como acontecer. É impossível acontecer. Não tem como. Ei! A gente anda por fé. A gente anda por fé. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus. Fica ligado aí, porque a gente vai clamar agora. Nós vamos para a guerra. Você precisa tomar posse de armas da luz. Eu vou orar para que o Senhor te dê autoridade. Armas da luz, armas espirituais. Chama aí a família aí, o amigo, o irmão. Passa um zap pro amigo aí, que eu já estou terminando em alguns minutos. Pastor Leandro vai levantar um clamor forte agora pela família, pelos negócios, pela empresa. Deus, ele permite o caos, mas de repente ele permite a bênção chegar, a vitória chegar. Deus tem controle sobre a bolsa de valores. Olha o que diz aqui a Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Olha o que nos diz a Bíblia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Olha que coisa linda. A fé é a certeza da coisa que espera. O que você está esperando? Está esperando só dor, tragédia, caos? A fé é convicção. Você também tem que esperar que Deus ele vai intervir, que Deus vai agir, que Deus vai se levantar pelo seu povo. Olha o que ele diz, continua falando aqui, ó. Bem claro, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador do que os buscam. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse momento, meu irmão, pensa em quem é ateu, hein? Tadinho dele, sem fé. Meu Deus do céu, tem que ter muita fé para ser um ateu, porque todas as evidências no planeta mostram que existe um Deus. Mostra que existe alguém que fez o universo, que fez o sol, que fez a lua, que nos fez. Todas milhões de evidências apontam para um Deus que é soberano, que continua no governo, continua no controle. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus continua no governo, no controle da sua vida. Graças a Deus por isso. Sem fé é impossível agradar. Mas pastor Leandro, eu ando perturbado, eu estou ouvindo muita gente, eu estou ouvindo muita coisa. Irmã Sandra aí. A Andréia está falando que o filho de o sobrinho Igor aceitou Jesus agora. Ó, estou recebendo aqui informação que o Igor aceitou Jesus agora. Você pode dar glória a Deus aí? Pela uma vida que está se convertendo? Tem mais vida aí, ó, que precisa se aliançar com Jesus, que está afastado. Vamos clamar, vamos orar, ó. Tatiana entrou aí, ó.
Glória a Deus, coloca aí glória a Deus aí. A festa no céu quando um pecador se arrepende. É momento de Deus salvar, é momento de Deus libertar. Chama a sua família aí, que eu já vou estar orando, eu já estou terminando. Mas pastor, eu estou ouvindo muita coisa, minha fé está lá no chão. Meu irmão, talvez você esteja ouvindo quem está desesperado e com a fé morta. Eu não estou falando para a gente deixar de ser realista, porque a realidade é que a doença está aí, que a luta está aí, que o comércio fechou, a empresa fechou, você está em casa. Eu não estou falando para você deixar de ser realista. Eu estou falando para você abraçar a fé que há em Cristo Jesus. Confiar que Deus continua no controle. Olha o que diz o profeta Isaías, Deus falando. Não são os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Não são os vossos pensamentos meus pensamentos, para dar um fim que esperais. Jael pensava, Deus vai acabar com a gente, vai acabar, vai tirar a gente do mapa. Deus falou, não é nada disso. Eu só estou trazendo vocês para perto de mim, eu estou despertando. Eu estou agindo, eu estou operando. Lembre que o céu não está em crise. Eu vou repetir. Lembre que o céu não está em crise. Então nós vamos orar um pelos outros. Esse momento é um momento de unidade. Você já ligou para alguém para saber se alguém precisa de uma palavra, de uma oração, de um estender de mão, de uma ajuda? Eu estava vendo uma reportagem, tinha pessoas numa comunidade aqui do Rio de Janeiro que não tinha sabão ou sabonete para lavar as mãos. Talvez você está aí, com a prosperidade, vivendo bem, tendo tudo bom do melhor, porque Deus tem te proporcionado. Mas você não está lembrando dos irmãos. Lembra que eu li de Pedro falando? Os irmãos na terra estão passando por várias provações. Então é momento de a gente estender a mão um para o outro. É momento de a gente se voltar. O que Paulo fala? O que a Bíblia fala? Orai uns pelos outros. Socorrei uns os outros. Perdoai uns aos outros. A fé cristã sempre foi um olhar para o outro. Um orar pelo outro. Um ajudar o outro. Então nós temos que estar atento a isso. Nós precisamos crescer em amor, na piedade, na compaixão. Liga para um parente teu, liga para um amigo teu. Ora por ele, ora com ele. Ajuda, estende a mão. Procura saber se ele precisa de uma ajuda. Se ele precisa de alguma coisa. A Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem. Tiago, capítulo 4, 17. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Então esse momento é o momento da gente se unir. A lei da unidade vai trazer vitória sobre essa tribulação. A lei da unidade vai trazer profundidade espiritual. Esse momento é momento também de perdão. É momento de a gente lembrar muitas das vezes de quem nos feriu, de quem nos magoou. E perdoar. Orar por ele. Cristianismo é orar pelos seus inimigos. É muito forte. Jesus disse para nós orarmos pelos nossos inimigos, que dirá pelo amigo, pelo parente. Então nós vamos orar agora. Nós vamos estar terminando. Fechando aqui, a Bíblia fala que quando o profeta Eliseu profetizou, segura essa palavra aí, eu quero que vocês recebam essa palavra. Quando o profeta profetizou, no outro dia, houve um barulho no meio do exército inimigo e eles fugiram. Deus promoveu um grande barulho. E 4 leprosos
Falaram, se a gente tiver de morrer, a gente vai morrer. E se a gente tiver de viver, a gente vai viver. Vamos até aquele lugar que estão os assírios. Quando ele chega lá, eles viram só riqueza, despojo, comida, roupa. E eles pegaram tudo bom do melhor. E ele falou, não vamos ficar só para a gente. Vamos anunciar as boas novas em Samaria. E quando ele anunciou as boas novas, o povo saiu. E aquele capitão morreu pisoteado porque não creu. E houve uma grande fartura em Samaria. Olha que coisa linda. Capítulo 7, versículo 9. Este dia é dia de boas novas. Eu vou profetizar para a tua vida que o dia de boas novas vai se manifestar na nossa vida. Que o dia de boas novas vai se manifestar na sua casa e na sua família. Nós estamos em dia de guerra, de batalha, de luta contra a potestade, contra a enfermidade. Mas o dia de boas novas vai se manifestar para a sua família, para a sua casa, para a empresa, para os negócios, para os projetos, para a vida espiritual na família. Haverá salvação, haverá libertação, haverá transformação em nome de Jesus. Houve grande fartura. Jesus foi quem mais nos ensinou a vencer caos, a vencer tragédia, a vencer batalhas, a vencer lutas. Jesus, em toda a sua passagem na terra, ele venceu caos, lutas. E o escritor de Atos diz, capítulo 10, versículo 38, e ele andou fazendo bem, pregando, libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos, porque Deus era com ele. Ele, no seu ministério, ele e o Pai andavam em conjunto. É isso que você tem que fazer. Andar junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos orar agora. Escreve aí, a minha família no altar do Senhor. A minha família no altar do Senhor. Nós vamos orar agora pelas famílias. Nós já estamos, acho que, a 1 hora de live. Amanhã nós vamos ter outra live aqui às 10 horas da noite, 10h30 da noite. 10h30 da noite. Vamos orar agora. Vamos clamar. Vamos falar com Deus. Vamos colocar nossa família, o esposo, a esposa, os filhos, os parentes, os vizinhos. Vamos colocar a nação, o presidente e toda a sua comitiva na mão do Senhor agora. Vamos colocar as nações na mão do Senhor, a igreja na face da terra. Vamos orar. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, ó Pai querido, eu quero clamar por cada vida. Eu quero clamar por cada família. Eu quero clamar, ó Pai querido, por cada coração. Eu quero clamar, ó Pai querido, pelo esposo, pela esposa. Ó Deus. Adagachorefácia, ogminifou. Ogvácia, rockmaidoma. Eu quero clamar agora, Pai querido, pela fé, pela coragem. Ó Deus, as famílias estão em casa, trancado. Ó Pai, mas neste momento a Bíblia fala, entra no seu quarto, fecha a porta. Deus, as famílias estão em casa, as portas estão fechadas praticamente. E as famílias estão clamando. Neste exato momento eu estou clamando juntamente com cada filho e filha sua. Quero louvar por este moço. Eu quero entregar a vida dele aos teus cuidados. O Igor voltou para Jesus. Glória a Deus. Outras vidas vão voltar para Jesus. Nós declaramos, ó Pai querido, salvação, libertação. Nós declaramos, ó Pai querido, transformação. Nós declaramos uma blindagem espiritual sobre vidas. Blinda a nossa casa, traz uma blindagem à nossa família. Ó Deus, que o Senhor venha promover transformação, mudança de vida, mudança de mentalidade. Que o Senhor possa distribuir dons, potencialidades. Toma agora os pastores,
Toma agora, Pai querido, as missionárias. Toma agora, Pai querido, as vidas. Toma as autoridades eclesiásticas nesse Brasil, fora deste Brasil. Toma, Pai querido, as autoridades, ó Pai querido, governamentais, ó Pai. Presidente da República desta nação e das outras nações, o governo. Ó Pai, as comitivas do governo, toma nas tuas mãos agora, vai de encontro, dê sabedoria, dê habilidade, guarda eles, Senhor, toma os médicos e enfermeiros que estão nos hospitais, cuidando de vidas, ó Pai querido, diante do desafio de cuidar com pessoas que estão, ó Pai querido, que contraíram este vírus, este mal, mas nós clamamos agora, cobre eles com teu sangue. O maior poder do mundo é o poder do sangue de Jesus. E é o poder do sangue de Jesus que nós estamos clamando agora, pelo lar, pela casa, pelos negócios, pelas vidas que estão agora, Pai querido, em seus lares, vidas que estão em empresas, vidas que estão hospitalizadas agora, vidas que estão em algum lugar, nesta nação e fora desta nação agora. Eu clamo por eles. Nós declaramos, ó Pai querido, que a nossa família é do Senhor. Nós declaramos, ó Pai querido, que o nosso lar é do Senhor. Nós declaramos que os nossos filhos, a esposa, o esposo, a nossa casa, os nossos negócios é do Senhor. Ó Deus, a Bíblia no Salmo 46 diz que o Senhor é bem socorro, bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. A Bíblia continua falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que o Senhor é Senhor da guerra. Ó Pai querido, nós vamos continuar no Senhor, nós vamos continuar confiando no Senhor, em meio à batalha, em meio ao desafio, em meio à crise. O céu não entrou em crise. Deus não está em pânico. O Senhor tem o controle do mundo. Logo, o Senhor tem o controle da nossa vida. Ó Deus, eu abençoo as vidas agora. Eu abençoo as famílias. Eu abençoo o governo. Eu abençoo os pastores, os ministros, as missionárias. Eu abençoo, ó Pai querido, que o parente próximo, o parente distante, com toda sorte de bênção, que o Senhor te abençoe, te guarde e faz a luz resplandecer sobre ti, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua vida, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe meus irmãos. Fique com Deus. Foi bom estar com vocês. Foi bênção. Continue firme na marcha. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Uma noite de bênção, uma noite de paz, de revelação. Amanhã a gente está aqui às 10h30. Convide pelo menos 3 pessoas. Amanhã 10h30, 22h30. E a gente vai estar aqui trazendo uma palavra. E a gente vai estar aqui orando, continuando essa campanha de dias aqui de oração, intercedendo. Fique na paz, uma noite de bênção, de paz e de alegria para você. Deus abençoe. Abraço, meus queridos. Shalom!